Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ler o texto da playlist de 2023, de 19 de janeiro de 2023, e o título é Agite antes de usar. Vamos lá. Senhoras e senhores, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Amigos, que tempos são estes que estamos vivendo? Gaia está chacoalhando, sacudindo e revirando. Não é à toa que, vez ou outra, caímos, balançamos e nos sentimos até mesmo um pouco tontos. Nós, seres que até bem pouco tempo dormíamos um sono letárgico, de repente acordamos em um mundo virado do avesso. Nossa vida passou a fluir na velocidade e intensidade de um voo acrobático. Sabe aquela orientação escrita em frascos de vários tipos de substâncias líquidas? Agite antes de usar? Assim estão esses tempos das últimas lições. Muitos dizem: saiam da Matrix, não observem o que se passa ao redor, a fim de não se desequilibrarem. Mas é aí que me questiono: não é nos desequilíbrios que aprendemos a estabilizar? Um surfista só se torna um campeão após muitos caldos, quedas e tentativas de se manter em pé na prancha. Ele precisa enfrentar as ondas e aprender a dominá-las. Esses incríveis frasquinhos que chamamos de corpos carregam nossa verdadeira essência. E em boa parte do tempo ela se manteve assentada no fundo do recipiente. As sacudidas nos permitiram tornar eficazes os recursos até então acomodados em nossos subconscientes. A tarefa não é confortável, mas precisa ser concluída. Cada vez que conseguimos superar o desequilíbrio diante do caos, ganhamos meio pontinho ou até mesmo um ponto na média final. O líquido divino da sabedoria precisa ser agitado para expandir a consciência. Estamos aprendendo a jogar o jogo e para isso precisamos nos manter dentro dele. A fé é sempre testada nos momentos mais difíceis. O mar está bravio, mas há um ditado que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Não podemos evitar as tempestades, mas precisamos aprender a contorná-las e sair ilesos e mais fortes. Qual o aprendizado? Quantas lições temos aprendido de forma tão dura? Quantas árduas missões estamos concluindo? E seguimos firmes no leme. Agite antes de usar. Se não sacudir, o remédio não cura e a bebida fica sem sabor. O teste final e mais difícil será mantermos a fé e confiança, mesmo em meio ao caos. Percebermos as cores nos momentos cinzentos. Não sair da Matrix, mas tirá-la de dentro de nós. É dessa forma que nos tornaremos aptos para contribuir para a cura do mundo. Essa é a hora. Não clame pelo milagre. Não espere pela cura. Seja a cura. Bom, esse texto eu escrevi então em janeiro de 2023. Nessa época eu já estava escrevendo mais a respeito da transição, da espiritualidade, né? Então, realmente foi um momento assim que as coisas começaram a ficar mais confusas, mais conturbadas, mais caóticas. E nós ainda estamos, né, vivendo esse caos aí. Tem horas que a gente olha e fala, meu Deus, está tudo do avesso, né? Tudo ao contrário, as pessoas sem valores, as pessoas meio malucas mesmo, né? A gente vê umas situações que, assim, não dá para acreditar que a gente está assistindo esse tipo de avanço, né, da agenda, né, que muitos de nós sabemos qual é, e que infelizmente muitas pessoas entram nas narrativas e acabam seguindo
coisas que não fazem sentido na verdade, nem para elas. Mas é aquela coisa de querer seguir a manada. E é por isso que a gente está vendo assim uma geração tão infeliz, né? Tão perdida, porque realmente não está seguindo o coração, está seguindo padrões de outras pessoas, está seguindo orientações de outras pessoas. E é por isso que a gente está vendo tanto desequilíbrio, tanta, né, a depressão aí avançando, angústia, pessoas perdidas, sem saber nem o que elas são, porque elas estão ouvindo só o externo, não estão ouvindo o interno. E quando eu falo, quando a gente vê as pessoas falando, a gente tem que sair da Matrix, tem que sair, nós estamos ainda nessa realidade de terceira dimensão. Então, a gente tem que jogar o jogo. E a gente está aqui, não é à toa. Nós estamos aqui, não estamos a passeio, a gente está aqui porque provavelmente a gente tem coisas a aprender e temos coisas a fazer. Temos que contribuir de alguma forma. Muitas vezes a gente não sabe como, mas é aí que entra, né, o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, que é super importante. As pessoas que buscam conhecimento e autoconhecimento, principalmente, acabam conseguindo entender como as coisas funcionam e aprendendo a jogar o jogo, que é você estar na Matrix sem ser da Matrix, você saber entender que você está aqui por um propósito que talvez você ainda não tenha entendido, mas que você está aqui para aprender e para ensinar também. Então, todas essas vivências, elas estão aqui para nos acrescentar algo, algum conhecimento, até para nos ensinar o que não devemos fazer, como não ser. Quando a gente observa, às vezes a gente fica chateado, ou fica revoltado com pessoas que cometendo injustiças, e às vezes a gente parece, né, que essas pessoas nunca vão ter o retorno, né, das atitudes erradas delas, mas tem. Eu tenho muita fé, eu confio muito na lei da semeadura, na lei do retorno, e sei que no momento certo as coisas chegam, a colheita chega, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que é importante que a gente semeie coisas boas, que a gente jogue boas sementes, para que a gente colha, tenha uma colheita farta e boa, benevolente, de positividade. Mas essas pessoas que às vezes nos causam algum aborrecimento pelas condutas que são tão injustas e às vezes maldosas, são eles também grandes professores nossos, pois eles fortalecem em nós os nossos valores morais. Quando nós vemos essas coisas tão injustas e tão erradas, é sinal que aquilo nos fere, por quê? Porque os nossos valores estão ali sendo fortalecidos diante dessas aberrações, diante desses erros, dessas injustiças, dessas maldades. Isso nos mostra o quanto nós estamos evoluindo como seres humanos. Então é como se fossem testes. Todo esse caos que a gente está assistindo é como se fossem as nossas provas. Você está preparado? Você está pronto? Você está conseguindo passar nessas avaliações? Você está com uma consciência mais ampliada? Você está fortalecido emocionalmente, espiritualmente, moralmente? Tudo que nos abala é porque ainda exige algo a ser trabalhado. E se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir, com essas observações, né, com esses professores, na verdade, ir nos aprimorando, ir nos melhorando, nos fortalecendo emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Então, se a gente não olha, se a gente se fecha no casulo, a gente não se permite a transformação. Você pode ficar numa zona de conforto, numa estabilidade ali, mas fica estagnado, né? Que é o que se fala, a zona de conforto
É um lugar lindo, pena que nada cresce ali. Então, se a gente não enfrenta esses desconfortos, as coisas que nos desafiam, nós não conseguimos avançar. Então, é importante que a gente avalie essas situações e, principalmente, o que nos desequilibra, que é o que a gente precisa trabalhar. Porque quanto mais a gente tem o conhecimento do que realmente está acontecendo, e a gente confia naquele plano, né? A gente confia no plano divino, a gente sabe o que está, o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Na verdade, quando a gente sabe que tantas coisas sempre aconteceram ao longo do tempo e que só agora nós estamos entendendo, né, o que elas representam, e só agora, e justamente por uma exposição que está acontecendo, se a gente entende que, na verdade, essa exposição é justamente a faxina dos tempos finais, porque enquanto essa sujeira estava assentadinha lá no fundo da jarra, a gente não percebia, não se dava conta. E a hora que isso foi agitado, a hora que isso está sendo exposto, a gente está vendo essa sujeira. Então a água foi da jarra começou a ficar turva, turva, e isso começou a incomodar, porque ninguém gosta, né? Lógico, de, de, de sujeira, de água turva. E aquilo começou a incomodar. Mas quanto mais água limpa a gente está jogando ali dentro, mais aquilo vai ficar turvo, 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 até que vai chegar uma hora que aquela água vai ser purificada de tanta água limpa que está entrando na jarra, e toda a água suja caindo fora, sendo exposta e sendo jogada fora, sendo exposta e sendo jogada fora. Então é como se a gente tivesse nesse momento, nosso planeta fosse uma jarra com água que estava cheia de terra sentada no fundo, e a gente começou a jogar água limpa, que é a luz entrando, e começa a jogar água limpa, começa a jogar água limpa, vai revirando toda aquela sujeira que estava no fundo, e ela vai saindo, ela vai saindo, ela vai saindo, até que o momento vai ficar só água limpa. E a gente precisa estar dentro desse processo. Nós, na verdade, estamos participando dessa água limpa que está entrando. Então a gente não pode, de uma certa forma, se isentar. A gente tem que jogar a nossa luz aí, a nossa energia, mas para isso a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa observar. É lógico que a gente não precisa, nem tudo, a gente não precisa se envolver com tudo, mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Você não precisa passar o dia inteiro pesquisando, vendo todas as notícias de tudo que está acontecendo no mundo, mas precisa entender que está tendo um movimento e que, na verdade, a gente está em meio a uma guerra espiritual também. E que isso se reflete no nosso plano físico e a gente confiar, observar os movimentos e entender que tudo isso é água limpa entrando e jogando e revirando a sujeira para colocar ela para fora. E a gente só vai entender isso se a gente observar. Mas não manter o foco nas coisas negativas. E justamente ter um olhar positivo e falar, entender que aquele movimento está acontecendo e que não não ficar naquela negatividade, porque muita gente fica achando que tudo ai, as coisas estão, que tudo é ruim, que só o mal, que o mal está vencendo. E não, entender, quando a gente entende o jogo, a gente entende que não é isso que o que está sendo exposto e que parece caótico, na verdade, é a limpeza sendo feita. Não diz que todo o caos precede a ordem? Então, nós estamos caminhando para a ordem. Então, é necessário que seja feita a limpeza da sombra. E para que a gente consiga limpar tudo isso, ela tem que ser exposta, ela tem que ser revirada, ela tem que ser jogada para cima para poder ser jogada fora, né? Como se fosse o exemplo dessa jarra, né? Começa a revirar, revirar, revirar,
ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai ficando exposta, a água vai ficando turva, 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 até que ela fica límpida. E é isso que a gente, esse movimento que a gente está fazendo. Então a gente precisa dessa agitação, né? Que está acontecendo agora, nesse momento. Às vezes é perturbador mesmo. E antes eu acompanhava mais coisas assim e tinha momentos que realmente causavam um certo desequilíbrio. E é aí que a gente vai aprendendo a dosar, vendo até onde a gente pode ir, até onde a gente não desequilibra. Deu uma desequilibrada, centra de novo. Centra, reflete a respeito, entende o movimento, se fortalece para continuar nessa jornada de autoconhecimento e de conhecimento, para conseguir entender tudo o que está acontecendo e ver o quanto e ter um olhar positivo e não um olhar de medo nem de desânimo, de achar que as coisas não estão caminhando da forma que deveriam caminhar. Quando a gente aprende a jogar o jogo, a gente entende que às vezes o que parece uma coisa é outra. Às vezes o que parece ser uma perda, na verdade, é uma jogada para que a gente consiga um resultado lá na frente. E que às vezes a gente, naquele momento, a gente não entende o que aquilo representa. Só vai fazer sentido mais para frente. Então a gente precisa ter essa confiança e também agitar em nós buscar, né? A gente se agitar para buscar essa fortaleza que às vezes está lá sentadinha também no fundo do nosso frasquinho aqui. E a confiança e a nossa fé, que é super importante, que é o que nos impulsiona a seguir nesse momento tão importante que a gente está vivendo, de expansão de consciência, de transição planetária e da luz entrando e fazendo essa limpeza incrível. Por isso que nesse momento às vezes parece tudo muito caótico, mas é um caos necessário para que a gente chegue nessa ordem que a gente tanto espera e nessa frequência mais elevada pela qual a gente está, inclusive, contribuindo e trabalhando, certo? Então, vamos agitar aí a nossa energia positiva, nos fortalecermos e para poder fazer parte também deste processo incrível de transição e de expansão de consciência, certo? Então é isso. Agradeço a companhia de todos. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.